Dando seguimento à nossa agenda ambiental, convidamos Solange Gonçalves Belchior, presidente da Associação Brás de Enfermagem, seção Rio de Janeiro, para falar sobre boa saúde e bem-estar, o terceiro objetivo da ODS, e para falar sobre o aumento dos casos de hanseníase no Brasil, convidamos Arthur Custóri, coordenador nacional do MORHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. A gente vai iniciar nossas perguntas com a Solange Belchior. Boa tarde, Solange. Boa tarde. Solange, eu queria saber de você que tipos de ações o seu movimento organiza. Boa tarde a vocês, a todos que estão assistindo, em especial ao Arthur, que está acompanhando aqui. O Arthur Morin, né? Porque tem o Arthur entrevistador. Eu represento a Associação Brasileira de Enfermagem Seção Rio de Janeiro. É uma entidade de 37 anos de existência no Brasil. Ela foi criada, né, quando se fundou a primeira escola de enfermagem em nível internacional, que foi a Escola de Enfermagem, a primeira turma de enfermeiras formadas por essa escola, criou a associação com o objetivo de fazer representação científica, política e social. Nós estamos falando em 1906, categoria estritamente feminina, né? Até hoje, nós maciçamente mulheres na enfermagem. 80% da corporação de enfermeiros, técnicos de enfermagem, são mulheres, tá? Mulheres, enfim, dos vários gêneros que você possa se enquadrar, mas caracteriza uma profissão feminina, duramente feminina. E para eles fazerem política no Brasil, numa época em que mulher sequer votava, nós estamos falando em 1906, né? Então já diz um pouco do que é a ABEM. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, né, caracterizada de terceiro setor, e ela se articula com todos os movimentos sociais que você tem, que tem alguma relação com a saúde ou com a educação. Porque a ABEM trabalha a formação dos profissionais, a atualização dos profissionais, em especial da enfermagem, mas não só, mas também trabalha as questões humanas, direito à vida, enfim, outros espaços e outras atuações também estão ligadas, né, aos movimentos sociais. Então, ela é uma entidade livre, de associação livre, e nós temos muita preocupação, né, com a pauta do meio ambiente, como ela está sendo desenvolvida no mundo, em especial na América Latina e Caribe. Tá? Nós escolhemos esse ano, no nosso Congresso Científico, Congresso Nacional, tá? O tema central é a enfermagem e desenvolvimento sustentável. Então, nós escolhemos pautar para a categoria, né, a discussão da enfermagem, que é uma profissão de saúde, eminentemente de saúde, com o pé na ciência e na educação, mas pautar a questão do desenvolvimento sustentável. A gente pode contribuir muito, muito, desde a discussão do lixo hospitalar, enfim, né, até água, esgoto, até os cuidados com a saúde. Mas eu escolhi esse tema para estar com vocês, que é o objetivo 3 da ODS, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar das pessoas, tá? E todos, e todas as idades. E quando você fala todos, nós estamos falando de seres, não só seres humanos, né? Nós temos toda a flora e a fauna que há que olhar por ela, senão a gente não sobrevive, né? Nessa lógica, é bom que as pessoas conheçam foram os compromissos, tá, que foram construídos para que a gente atingisse a meta de até 2030 ter, por exemplo, a taxa de mortalidade materna global do mundo, tá, menor que 70 por habitantes.
E aí não dá para descartar a situação onde a mortalidade materna é vergonhosa. Nós temos um país onde as pessoas nascem em hospitais, tá, com profissionais de nível superior, especialmente médicos, e elas morrem no índice que se compara ao da África, onde você não tem uma estrutura de rede de saúde tão boa. O Rio de Janeiro, estado que é o segundo estado da federação em mortalidade materna. Até onde eu sei, para o Amazonas só. E o Rio de Janeiro tem uma rede de assistência completa. Então, precisamos pensar, se temos equipamento, se temos estrutura e se temos conhecimento científico, por que a gente não consegue baixar uma capital como o Rio de Janeiro o índice de mortalidade materna? Eu estou falando de mulheres jovens que morrem de parto, de hoje. Sim. A sua grande maioria é negra. Que a grande maioria é negra. A sua grande maioria que morre é ou analfabeta ou semi-analfabeta. Tá? São, a maioria, pobres. Condição econômica, social, né, comprometida. Então, nós não temos uma morte geral de mulheres. Nós temos morte de mulheres de parto no Brasil, tá? Negras, que são pobres, né? E que têm pouca escolaridade. Certo? Então, é direcionado, vai ser disso tudo. Como é que você atinge até 2030, quando nós estamos em 2023, só faltam 7 anos, tá? Eu não vou falar do mundo, não. No Brasil, como é que você atinge essa meta? Provavelmente, a BEM tem o nosso erro na conduta que damos aos partos, no protagonismo das mulheres e no respeito às mulheres, independente de raça, credo, etnia, tá? Condição. Porque uma mulher de classe média alta no Brasil não corre os riscos de parto do que uma mulher corre quando ela é pobre. Tá? E quero dizer para vocês que não se morre só no SUS, não. Antes que alguém imagine, não, o SUS é que é... Claro, se morre no SUS porque também se nasce. Muito mais no SUS. Vocês não podem esquecer que 80% a 90% da população brasileira não é assistida por nenhum tipo de plano privado. Ela vai parir seu SUS. E se ela é 80% a 90% e tem mortalidade, a mortalidade vai ser proporcionalmente maior. Isso não é nenhum segredo. Só que também matam mulheres, tá, em maternidades privadas com toda a estrutura. Essas mortes não vão para a imprensa, são abafadas, por isso que ninguém sabe. Então é bom a gente pensar, como é que a gente atinge a meta em 2030 com os índices que a gente tem no Brasil, com a população brasileira, tá, que vão impactar nos índices mundiais. Nós temos problema, com certeza. E só vamos mudar isso, primeiro, mudando as regras institucionais de atendimento às mulheres. E segundo, educando melhor quem faz, seja profissional, médico ou enfermeiro, para ser qualificado para atender às necessidades de cada mulher, tá? E respeitar os direitos de escolha delas. Vocês sabiam que a grande maioria dos partos são cesarianas desnecessárias e que as mulheres, às vezes, morrem em processo cirúrgico desnecessário também? Então, assim, eu estou falando de um. Eu estou falando... Tá? Estou falando de mulheres, a princípio, saudáveis, não são que estão doentes e vão engravidar e parir. Não, para essas, elas esperam um destino que pode ser trágico. Estou falando de mulheres saudáveis, que normalmente não têm acesso a 6 consultas pré-natal, quando o ideal devia ser 10. Que ela deveria ter pelo menos uma consulta por mês de gravidez. Ela não tem acesso a metade, quase. Então, já começa aí. Se você não tem gravidez, você está em risco de parto, com complicações.
Então, eu peguei um item para falar com vocês, para vocês verem como a ABEM se insere. Mas a ABEM está quietinha? Está calada? Não. A ABEM está denunciando que é um absurdo. A ABEM está dizendo que nós sabemos fazer parto humanizado, que o Brasil não utiliza a competência sequer do enfermeiro completa, adquirida na academia. Tá? Por quê? Porque as corporações médicas, o empresariado médico, não é humanizado. Não quer dar voz à mulher. Ter o domínio e o comando do nascimento a uma única corporação. Então, também é uma outra coisa. Tem uma questão política e tem uma questão de formação acadêmica. Se não investir nas duas, não se sai desse buraco. Outro item que não é pouco desafiador é que até 2030, tá, se propõe a acabar com o mortável de recém-nascido. Morte evitável de recém-nascido. Não é para acabar. Como observa os índices de mortalidade de crianças e de recém-nascidos, principalmente, né, nesse período pós-golpe do governo lá, o Dilma Rousseff, como ampliou a mortalidade que a gente tinha baixado. Tanto a mortalidade do recém-nascido, tá, que é até 28 dias de vida, quanto as crianças menores de 5 anos, que são de 28 de 5 anos. Aumentou absurdamente. Aumentou, além de doenças imunopreveníveis, porque os pais não estão vacinando, aumentou também pela violência. As crianças estão sendo mortas por atos violentos, por espancamento de seus familiares, entendeu? Por abandono, por descuido, tá? É um índice altíssimo. Então, nós estamos falando de uma meta para 2030, quando você está em 23, com índices assustadores e que aumentam nos últimos 7 anos. Então, você se contrapôs a atingir a meta. Tá? Também em 2030, se preocupar com a epidemia de AIDS. A epidemia de AIDS, que é diferente da doença ou do portador de HIV. Tá? Não é índice de infecção, é epidemia. Sabe? Quando se entender de epidemia, vai se entender o que é. Também querem erradicar, que é acabar com a tuberculose, doenças negligenciadas, tá? Combater a hepatite, doenças transmissíveis pela água e outras doenças transmissíveis. Solange, o que realmente falta? É investimento, é políticas públicas, ou, como o Drauzio Varela gosta de dizer, que é o brasileiro que não sabe usar o SUS? Olha, que é o conjunto das três coisas. Eu vou começar pelo Drauzio Varela. O brasileiro não sabe usar o SUS, mas a imprensa brasileira não divulga o SUS. Se você não pensar quantas notícias negativas você tem na televisão, antes de ver uma propaganda de plano de saúde com um jatinho removendo uma pessoa, tá? E dizendo que se você quer ser feliz e garantir viver com saúde, tem um plano, tá? Dizendo mata, tá? Quando você faz um transplante de rim e pâncreas, não aparece na televisão. E são transplantes desafiadores. E todo transplante do órgão é desafiador. Agora, quando morre uma pessoa no hospital sem ser atendido, e veja bem, eu não estou dizendo que deva morrer alguém sem ser atendido e não estou defendendo que não se divulgue, mas é divulgado na hora, no dia seguinte. Né? Então, existe uma intencionalidade dos jornais de não falar bem do SUS. Falaram bem do SUS na pandemia porque não tinha outra opção. Porque quem salvou o Brasil foi o SUS. Certo? A gente viu que os planos fizeram, né, com os idosos. Nós vimos a experiência do que é pensar no lucro numa pandemia. Tá? Mas, quando você fala que financiamento também, é financiamento também. Tá? Se você for olhar o que o Brasil aplica, né? E aí eu estou falando de Brasil, pensando no interior,
para as capitais, enfim, regiões metropolitanas ou não. O que você aplica no SUS em termos de per capita humano que habita o país é muito baixo. Se você olhar no ranking de investimentos na saúde, o Brasil está sempre lá embaixo, entre o 40º, 30º, mesmo sendo um sistema público. Tá? Então, nós investimos pouco. Mas enquanto o povo brasileiro não entender que, quando você fala em renúncia fiscal, você está tirando dinheiro que paga o SUS, quando você paga e não pagar PVA do carro, não pagar o IPTU, não pagar impostos, está tirando dinheiro que sustenta o SUS, tá? Nós não vamos entender. O SUS, ele é pago pela população brasileira, e o pior, ele é pago por quem paga impostos. Porque no Brasil não paga imposto. Imposto é pobre, entendeu? Porque ele não tem nem opção. Ele é tributado lá na fonte quando ele recebe, né? Então, tem problema de financiamento, tem problema de gestão, a gestão politizada. O que está acontecendo agora com o Ministério da Saúde é exemplo, né? Exemplo. É o legislativo querendo dirigir a saúde e ainda faz chantagem com o presidente da República eleito. Isso é um exemplo, entendeu? O que eu quero de saúde? Eu já satisfeito de fazer um monte de lei que está tirando o dinheiro da saúde. A reforma tributária que está sendo votada aí vai tirar um percentual altíssimo do SUS. Pode ter certeza, é só verificar dentro desses impostos que estão sendo cortados para serem unificados. Aqui você vai ver quanto percentual SUS tem ali que vai ser retirado, certo? Então, tem financiamento, tem problema de financiamento, tem muito problema de financiamento. Agora, tem um Congresso inimigo do SUS, tá? Tanto o Senado quanto a Câmara. Na Constituição Federal só foram feitas leis que reduzem direito da população, não houve lei que viesse melhorar ou ampliar o direito. Isso é muito grave, é gravíssimo, entendeu? Você tem os juízes que também legislam contra o SUS, sabe? Então, assim, a gente não tem, os três poderes não são alinhados na defesa do SUS. Nós temos as especialistas em pegar gente rica, quer usar um remédio experimental, porque ele não quer morrer, e só tem aquele remédio experimental, o saúde não cobre, e ele entra com a ação para tirar o recurso do SUS para comprar aquele remédio que custa R$100 mil uma única dose. Tem advogados especialistas. As universidades de direito, as faculdades, estão formando especialistas, mas não em defender o direito do SUS, né? Não em defender a universalização do SUS. Estão defendendo o direito daqueles que podem pagar advogado. Porque no Brasil só tem acesso à justiça quem pode pagar advogado. Então, você, né, aos juízes e aos advogados capitalistas, né, o direito à saúde. Também em 2030, a proposta é acabar, né, ou pelo menos reduzir a 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis. Nós estamos falando de hipertensão, diabetes, enfim, de doenças que são obrigatoriamente de causa desconhecida, mas são doenças preveníveis, hábitos de vida, por hábitos saudáveis. E isso a população sabe. A população sabe que se ela não fuma, ela reduz bastante o índice de morte por hipertensão. A população sabe, se ela não bebe, ela reduz muito o índice de morte por infarto. A população sabe, essas informações chegam, talvez não de uma maneira tão clara, né? Enfim, nós não investimos na promoção. Atingir essa meta de 1/3 de mortalidade prematura pelas doenças não preveníveis, a gente tinha que estar investindo pesado em promoção, utilizando os meios de comunicação, toda a mídia, para ensinar a população a comer menos sal, a ingerir menos gordura, entendeu? A fazer isso, a se cuidar, para ter uma saúde de qualidade. Muitas coisas
que promovem a saúde não detêm remédio, não precisa ter gasto. Você vai ter um educador físico. Desculpa, eu estou bem resfriada. Ter um educador físico, né? Numa unidade de saúde. Mas não é para recuperar só os cardiopatas. É para tratar, cuidar da saúde para que o indivíduo não adoeça. Boa tarde, Arthur. Então, boa tarde, Tiane. Boa tarde, Arthur. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom ouvir minha amiga e companheira Solange. É sempre muito legal ouvir. Né? Uma militante antiga junto comigo. E estou à disposição de vocês. O que eu posso colaborar, o que a gente pode aprender juntos. Então, o nosso foco com você é sobre a questão da hanseníase, né? Já que você é um movimento, MOHAN, né, de reintegração, como a gente falou, movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. E daí, com isso, a gente viu que foi divulgado lá no site do Ministério da Saúde, né, que no ano passado, o Brasil, ele teve um aumento aí, né? Foram 17,2 mil casos de infecção da hanseníase, além de 735 desses registros serem em menores de 15 anos, né? Daí a gente queria saber mais em relação a esses números, que você falasse um pouco como que está a situação agora, né? Porque esses dados são de 2022, né? A gente queria saber como que está a situação atualmente, se teve um aumento, se teve uma diminuição, como que o movimento ele trabalha, né, com essa questão. Bom, Tiane, então vamos começar a entender algumas coisas a respeito da hanseníase e por que ela se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Anterior, aliás, a gente tinha aí os Objetivos do Milênio, né? Então, a gente, inclusive, o MOHAN recebeu um prêmio relacionado à luta dos Objetivos do Milênio. Me apresentar, eu fui coordenador do MOHAN até bem pouco tempo, eu estou indo agora para uma missão também do movimento junto ao governo federal, eu estou sendo chamado para trabalhar junto com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, né? E para poder discutir essas questões da hanseníase ligado à atenção primária. E por que para a atenção primária? Porque, na verdade, se a gente pensar, a atenção primária tem no país inteiro. Uma coisa é, por exemplo, a gente tem um hospital de cirurgias de alta complexidade, que aí no Tocantins vocês vão achar ali em Palmas, talvez Araguaína, né? Mas quando a gente fala de uma questão de atenção primária, isso está em todos os municípios do país. E isso é uma abordagem que a gente tem que ter na hanseníase, detectar os casos de hanseníase precocemente e tratá-los. A hanseníase é uma doença que está intimamente ligada a indicadores sociais, aos que a gente chama de determinantes sociais da saúde, né? Ou seja, qualidade de vida das pessoas, direitos humanos fundamentais, né? Direito à moradia, direito a uma alimentação adequada, direito a saneamento básico, a água. A gente está falando de direitos das pessoas, né? Então, quando a gente trabalha essa questão específica da hanseníase, a gente tem que pensar que ela está intimamente ligada ao desenvolvimento da sociedade, né? Esse mês vai ter um evento na Noruega, que eu estou indo representar o MOHAN, e esse evento na Noruega é dos 150 anos da descoberta do bacilo da hanseníase, descoberta pelo Gerhard Hansen, lá na cidade de Bergen, na Noruega, Berger, acho que é isso, na Noruega. Então, quando o Gerhard Hansen descobriu isso há 150 anos atrás, a Noruega, que é um dos países mais frios do mundo, era o líder mundial de hanseníase. Hoje, o líder mundial de hanseníase é a Índia, né? O segundo lugar é o Brasil, isso em número absoluto de casos. Quando a gente vai para a incidência, o Brasil dispara para o primeiro lugar. Então, é uma doença que não é uma questão climática, não é Tocantins e Maranhão e Mato Grosso tem mais casos porque é quente. Não, não é isso. É porque a gente tem uma maior
vamos dizer assim, uma maior distância entre os mais ricos e os mais pobres. A gente tem uma maior concentração de renda. A gente tem uma pior distribuição de renda. Então, uma doença ligada à qualidade de vida é uma doença ligada a desenvolvimento de sociedade, de desenvolvimento humano. Então, quando a gente fala, né, Etienne e Arthur, quando vocês dizem assim, opa, a hanseníase aumentou, foi para 17 mil, na verdade, a gente ainda está muito abaixo, né? Porque antes da pandemia, a gente estava no patamar de 30 mil casos. Com a pandemia, a gente caiu para 15 mil. Ou seja, houve um problema de diagnóstico. Mas é uma questão de há uma questão de subnotificação também? Também tem, Arthur, mas assim, a gente tem que entender a diferença entre subdiagnóstico e subnotificação. Notificação é assim, descobri que o Arthur está resfriado. E aí eu vou avisar as autoridades que o Arthur está resfriado, né? Mas ele foi diagnosticado. Aí a subnotificação é que eu não avisei que ele está resfriado. Isso é o subnotificado, mas eu diagnostiquei. O problema que a gente está tendo no Brasil agora é um problema mais grave que a subnotificação. É assim, eu não estou diagnosticando. E essas pessoas estão doentes. E elas vão chegar no Sistema Único de Saúde, esse sistema que a Solange falou tão bem, que a gente luta para que ele exista, porque muita coisa dele ainda está no papel. Muita coisa dele a gente ainda precisa lutar. Está tendo, nesse momento, um movimento, por exemplo, que tenta botar o Ministério da Saúde na negociação político-partidária. Quando hoje a gente tem uma ministra da Saúde, que é a Anísia, que veio da reforma sanitária, que veio da presidência da Fiocruz, que tem no sangue e na sua história a luta pela defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde, não a questão dos interesses econômicos. Então, isso, desde a Constituição, desde a luta dos movimentos sociais para a criação do SUS, é uma luta. A gente precisa implantar o que é realmente o SUS. Quando eu escuto muita gente dizer assim, não, mas as filas, as pessoas não receberam tratamento, é porque isso ainda não é SUS. Porque na hora que o SUS existir de verdade, são os princípios que estão baseados neles, de equidade, né? De garantia do tratamento, da gente ter o acesso, da universalidade, exatamente, Tiane, da gente ter todos esses princípios garantidos. No caso de no caso de um ângulo da gente perceber o SUS como medicina preventiva, que tipo de ações seriam tomadas para prevenir a hanseníase? Na verdade, Arthur, a gente tem que pensar o SUS como mais do que isso. O SUS, ele avança para a construção da saúde da população. E saúde pensada não como não ter doenças, mas a saúde num sentido muito mais amplo. A saúde, por exemplo, no sentido de você ter acesso à educação, de você ter acesso ao território, à alimentação, né? É muito mais amplo. Quando a gente pensa alguns lugares que infelizmente no governo passado a gente perdeu muito, mas que isso é SUS, vacina. Todo mundo vacina, ou deveria se vacinar, né? Seja o filho do pobre, o rico e tal. Então, a questão da saúde, ela é a atenção primária, ela é a atenção da média complexidade, da alta complexidade, né? O nível primário, secundário, terciário da saúde, ela é a interligação com a previdência, ela é a interligação com a assistência social, a garantia de todas essas condições de vida e de felicidade. Então, quando a gente pensa cultura, né, você ter acesso a um show bacana, né, a um teatro, isso é saúde, isso é produção de saúde, produção de felicidade é produção de saúde, né? Então, a saúde não tem que ser pensada só como doença. Então, é claro que a gente fala ali atenção primária como preventiva, mas tem muita coisa que é preventiva e muita coisa que estão ligadas a políticas intersetoriais. Então, quando a gente avança, por exemplo, e a gente precisa disso,
e a área de vocês é muito da comunicação, não é isso, Tiane e Arthur? Vocês Isso. são da comunicação. Então, assim, como é que a gente pode lutar contra a mentira, as fake news que causam sofrimento e dor? Como é que a gente vai construir a verdade? Como é que a gente vai construir um discurso contra o ódio, contra o racismo, contra a homofobia, contra tudo isso que tem nos dividido e nos tem e tem transformado a vida de muitas pessoas em doença, né? Então, como é que a gente vai produzir isso? Como é que a gente vai trabalhar uma cultura de paz, uma cultura de não violência? Como é que a gente vai dizer para as pessoas uma sociedade que precisa ter respeito, né, que precisa ter direitos humanos? E como é que a gente vai avançar numa sociedade brasileira mais justa, mais equânime, né? Como é que eu não, como é que eu consigo numa sociedade, como eu já vi, ter pessoas correndo atrás de um caminhão de lixo para pegar ossos ou dormindo no frio e ter um carro importado com uma capa protegendo? Então, uma sociedade que não protege a vida. Então, a responsabilidade que a gente tem, né? Nós que estamos aí na luta há muito tempo, e vocês que estão começando nelas, que são mais jovens, né? Mas assim, como é que a gente precisa ter responsabilidade coletiva? Como é que a gente precisa ter essa responsabilidade na construção de uma sociedade saudável, justa? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são um pouco nessa linha, são muito nessa linha, né, na verdade. Lutar ali contra a questão da fome, da miséria, né, pelos direitos das pessoas, pela questão de gênero, né, pela luta das mulheres. Como é que a gente consegue, em Roraima, aprovar agora uma lei criminalizando o feminismo? Como é que no Congresso Nacional tem uma lei criminalizando, uma proposta de lei criminalizando o feminismo, e isso está avançando em estados, né? O que me surpreende muito é que muitos e muitos anos de governo a gente não tem um trabalho de base. A gente não tem eu não estou falando de aulas sobre feminismo, não, é uma palestras, workshops, é uma questão de até mesmo panfletos, de fazerem a pessoa ao menos ter uma ideia e uma curiosidade. Então, deu uma falhadinha para mim agora no finalzinho da tua fala, Arthur, mas assim, eu acho que tem uma coisa que, assim, durante muito tempo se esvaziou um processo importante que é o processo da educação. E a gente precisa resgatar ele. A gente precisa trazer para a educação princípios de direitos humanos. Essa história de escola sem partido é balela. A gente precisa ter escola, não é de partido, mas precisa ter escolas que trazem uma autonomia para as pessoas, autonomia de pensamento, autonomia de buscar a verdade, né? E aí a gente precisa avançar em conceitos civilizatórios, a gente precisa avançar em direitos igualitários de gênero, a gente precisa avançar no respeito à diversidade religiosa, a gente precisa ter uma sociedade. Não adianta a gente dizer, os Arturs aqui e a Etienne dizerem, nós não somos racistas. A gente tem que dizer mais. A gente dizer que nós somos antirracistas. A gente precisa ser contra qualquer política homofóbica, contra qualquer política que distingua, que bote em uma disparidade homens e mulheres. As mulheres precisam receber iguais salários, iguais oportunidades. A gente precisa ter uma sociedade que tenha justiça social. Eu acho que a hanseníase é só um fenômeno, né? E ela se mantém no Brasil porque tem iniquidade. Então, assim, isso são indicadores sociais. Indicadores, enquanto a gente tiver fome, enquanto a gente tiver pessoas sem acesso à escola, né? Enquanto a gente tiver tudo isso, a gente tem indicadores que a nossa sociedade está longe de ser o que a gente gostaria que fosse. Então, eu acho que é isso que a gente precisa perseguir. E vocês, desculpa dizer isso,
Não quero que vocês desistam do curso da comunicação, mas vocês têm um papel fundamental, né? De uma construção de uma comunicação solidária, uma comunicação humanizada, que enfrente todos essas desconstruções que a gente tem na sociedade, né? Por que a gente precisa entender, por exemplo, por que a gente tem um estado do Brasil, né, que é Santa Catarina, com a maior quantidade de células nazistas. Eu não digo nem neonazista, porque para mim é nazista mesmo, assim, porque continua parado naquele nazismo básico da Alemanha. Então, não dá para a gente entender isso. A gente precisa entender historicamente como é que se dá o processo, mas a gente precisa ter uma responsabilidade de comunicação, de desconstrução disso, né? A gente precisa ter uma sociedade que respeite a vida, que respeite as diferenças das pessoas. Isso é fundamental. E é por isso que a hanseníase está aí, né? E é por isso que o Brasil precisa sair, não é 17 mil casos, não. A gente precisa ter toda a atenção primária desse país, treinada na hanseníase, descobrindo os casos precocemente. E a gente vai passar de 30 mil. E que seja, eu acho que quando o Lula vai e diz assim, olha, precisamos acabar com as filas, né, no hospital, a gente precisa acabar com as filas, mas a gente precisa também acabar com essas filas que a gente não enxerga, que são as pessoas que não estão sendo diagnosticadas e tratadas precocemente com as suas doenças, e doenças que a gente poderia já ter eliminado do Brasil. Sim. Acho também sobre o Mohan. Oi, Tiane, deu uma falhadinha, eu acho que a gente está com problema aí da internet. Fala de novo. Eu queria que você falasse mais sobre o movimento Mohan, um pouco sobre ele também. Como ele funciona, que tipo de ações vocês fazem? Bom, primeira coisa que o Mohan é um movimento de voluntários. Então, se vocês quiserem, depois eu encaminho a ficha de filiação para vocês dois aí. Vocês entrarem e reforçarem as fileiras da luta contra a hanseníase e a luta por direitos humanos aí no estado de Tocantins. Então, assim, esse é o Mohan é isso, né? Esse movimento de voluntários, ele nasceu em 1981 e ele foi criado lá em 1981 por pessoas que tinham hanseníase, familiares, pessoas da sociedade que queriam lutar contra o preconceito. Ele foi formado lá numa antiga colônia de isolamento e segregação, lá em Bauru, em São Paulo. E daí ele começou a espalhar no Brasil todo. Hoje nós temos mais de 60 núcleos. Aí no Tocantins, a gente precisa dar uma super fortalecida, porque o Tocantins ele tem muito caso de hanseníase. Já foi, num dado momento, em que teve um secretário municipal de saúde em Palmas, chamado Nésio, ele pulou para primeiro lugar do país, o estado do Tocantins, só por causa da detecção de casos em Palmas, né? Então o estado ultrapassou Mato Grosso pela primeira vez e foi o estado com maior incidência de casos de hanseníase. Então o Mohan é esse movimento de voluntários que vai lutar contra a hanseníase, pela educação das pessoas, contra o estigma, contra o preconceito, contra a discriminação que é provocada pela doença. Então, e para isso é fundamental, claro, atividades de informação, de educação e de comunicação. Então, vocês são fundamentais de pensar como é que a gente consegue chegar a cada um e a cada uma, né, com comunicação dirigida, com comunicação trabalhada para grupos populacionais específicos. Como é que a gente consegue, com a comunicação, mobilizar as pessoas para que elas se tratem precocemente? E como é que a gente consegue mobilizar profissionais para que eles tenham a responsabilidade de trabalhar junto com as pessoas afetadas o processo de tratamento e de cura? Então, esses são grandes desafios da comunicação. Sim. Também relacionadas ao enfrentamento da hanseníase como essa doença aí, de saúde pública, uma doença ligada também aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Sim, né, que é justamente isso, né, que é dar a capacitação para os profissionais, para estar tendo essa prevenção, né, antes, e
E essa questão do tratamento, né? Acessível, os medicamentos acessíveis, né? Exatamente. Bom, vamos para as considerações finais agora. Eu queria perguntar para a Solange. Se ainda existe. Faltam 7 anos para se cumprir a Agenda 2030, todos os objetivos, e eu queria perguntar para a Solange se, por parte dela, ainda existe alguma esperança nos objetivos e que tangenciam o seu. Claro que existe. Eles são perfeitamente alcançáveis se houver uma vontade. Mas quando a gente fala de vontade, tem que ser uma vontade coletiva, como o Arthur falou. Né? Tem que ser a vontade do governo, associada à vontade dos profissionais de saúde, associada à vontade dos políticos, associada à vontade do judiciário e associada principalmente à vontade dos comunicadores. Essa epidemia de fake news, essa loucura que é a campanha antivacina, tem sequência para a gente de recuo secular. Gente, nós estamos com crianças morrendo, adoecendo e morrendo de doença invenível. Isso é muito grave. O Brasil, sabe, que foi mundialmente reconhecido em termos de não só ter o maior sistema de imunização do mundo, mas o melhor, o mais qualificado, com técnicos, com pessoas. Hoje, desmoralizar qualquer idiota, tá? Pega um cara desses de YouTube e fala um monte de bobagem. Quando você ouve alguém dizer que tomou vacina e vira jacaré, e alguém diz imbecilidade, sabe? E alguém segue essa imbecilidade, eu estou vivendo um momento de imbecis. Então, essa imbecilidade do Brasil, ela tem consequência. Não só na economia, tem consequência, mas principalmente nas nossas vidas. Porque o que talvez o Arthur colocou é a gravidade de você ter uma pessoa com Hansen não tratada, porque ela vai perdendo partes do corpo. Ela perde sensibilidade, ela fica incapaz de alguns trabalhos por uma doença que se trata com remédio oral, que tem no SUS de graça. A tuberculose é outra vergonha. Gente, tuberculose. Nós temos gente morrendo de tuberculose no Brasil, sabe? E muita gente. E o pior, gente que não sabe que está doente. É muito grave o que acontece com a hanseníase e com a tuberculose no Brasil. Sabe? É vergonhoso para nós profissionais. Eu quero dizer para vocês que enfermeiro sabe tratar tuberculose, sabe tratar hanseníase, habilitado para o diagnóstico, até por uma questão legal, mas tratar nós sabemos. E nós tratamos, porque quem faz o cotidiano da medicação assistida somos nós, enfermeiros e técnicos de enfermagem, sabe? E assim, é um tratamento que a rede básica é capaz. Eu dizia isso com certeza, até porque eu sou uma enfermeira de rede há 36 anos na minha vida. Mas hoje, Arthur, eu tenho dúvida se eu posso dizer isso da maneira como se está contratando enfermeiros e médicos para a rede básica. A gente tem um grupo que entra e sai, que não dá tempo de se qualificar. Gente, tratar hanseníase, tratar tuberculose, requer da gente, além do conhecimento acadêmico, experiência. Porque tem as formas que não são pulmonares, tá? Você tem lesões que às vezes não apitam hanseníase e são. Tem que ser bom, tem que ter experiência para fazer. E hoje, queridos, pela questão política, de que cada prefeito que entra coloca a sua turma na rede de atenção à saúde, tira todos os agentes comunitários de saúde e bota seus cabos eleitorais, que são ótimos para pedir voto, mas são incompetentes para visitar um paciente em casa e dar uma medicação, são incompetentes de avaliar, entendeu? A necessidade de levar para o posto de saúde, feita a cada 4 anos. Ou a gente tem equipe, de fato, ou a gente não vai ter tratamento e cura de... E hoje, a politização do sistema de saúde, e eu não estou falando federal só, não. Eu estou falando em estado e município, porque quem executa as ações de saúde, quem cuida da hipertensão, da diabetes, da tuberculose, não é a saúde. O município
Saúde ele dá insumo, o Ministério da Saúde capacita, o Ministério da Saúde orienta. Agora, quem é que vai ofertar o serviço? É a Prefeitura, com recursos que o Ministério da Saúde passa. E com o recurso que o Estado deveria passar e nunca passa, porque o Estado é um caloteiro reconhecido, o município deveria colocar a sua contrapartida. Tá? Na verdade, esse dinheiro ou é desviado ou é mal usado. E dinheiro mal usado é tão desviado, porque é servir para tratar ninguém. Então, tem uma coisa séria no Brasil. Para atingir essas metas, nós precisamos falar sério de saúde. E falar sério de saúde, a gente hoje tem respeitabilidade no Ministério para enquadrar qualquer secretário de saúde. Tá? Qualquer um que esteja fazendo coisa errada na saúde. Porque ela é uma mulher com passado científico, tá? Ela é uma mulher que tem uma história de vida como funcionária pública. E isso precisamos. Nós precisamos respeitar quem está de uma pasta como a saúde. Nós precisamos respeitar aquele profissional que está na frente da gente no consultório, nos orientando. Nós precisamos receber tratamento com respeito às nossas necessidades, os nossos vontades e interesses. Nós precisamos reaprender a fazer algumas coisas no Brasil. Agora, eu posso dizer para vocês, o que se fazia há 30 anos atrás ainda é melhor que se faz hoje. Tá? O Sistema Único de Saúde, o Arthur colocou, ele tem, não vou dizer 10%, não, ele tem uns 30%, 40% que está só no papel. Não executado, porque não interessa. Não interessa aos políticos, não interessa a quem se vangloria de estar dando cargo no governo da saúde para esse ou aquele seu apadrinhado. Não interessa aos donos de casa de saúde que vivem de ganhadores. Não interessa a um monte de gente. Ou a gente vai entender que saúde é séria e que se você não cuida da saúde, não há país que vai sair de pandemia. Ele vai entrar numa epidemia, vai entrar numa endemia, vai para outra epidemia e não vai. O dinheiro vai dar só para tratar as epidemias. Certo? É muito sério, gente, porque a gente sabe o que fazer, tem como fazer, mas não deixam ser feito. Então, assim, só deixar o Ministério da Saúde fazer o trabalho dele. É só não colocar secretário municipal estadual, deputado apadrinhado, que às vezes não sabe nem a primeira diretriz do SUS, entendeu? É só a gente não colocar as pessoas para cuidarem das pessoas, porque elas são do partido XYZ. É recuperar o concurso público, é recuperar a variação de desempenho do servidor, mas, principalmente, qualificar o servidor no serviço. Se eu não me atualizo, em 10 anos eu já estou fazendo muita bobagem. Muita bobagem. Então, assim, os profissionais de saúde são esquecidos na sua qualificação. E é onde a ABEM atua. Mas a ABEM atua junto com o Mohan. A ABEM, ela não quer formar enfermeiro ouvindo só a academia e os pesquisadores. A gente tem que ouvir o usuário, ele sabe o sapato dele onde aperta. Ele sabe o que não está dando conta no cuidado dele. Então, quando a gente... Quem cuida? Quem é cuidado? Tá? E trabalha com quem decide, as coisas acontecem. E é isso que tem que acontecer no Brasil. Mas, para isso, a primeira coisa, nós temos que nos manifestar publicamente contra a interferência político-partidária no Ministério da Saúde, essa tentativa de chantagear o presidente da República para tomar o Ministério da Saúde da linha da ciência e tecnologia. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de perguntar agora para o Arthur, se ele tem alguma consideração final e perguntar se existe alguma esperança. Olha só, a Solange sabe disso, estou há 39 anos na luta do Mohan. Se alguém me falar agora que não tem esperança, eu vou achar que eu joguei 39 anos no lixo, entendeu? Da vida. Então, na verdade, esperança sempre. Eu acho que, na verdade, a gente precisa ter mais do que esperança. A gente precisa ter a energia, a força de lutar todo dia pelo que a gente acredita e pelo que a gente sonha. Né? E isso é para a vida. Né? E a gente sonha com o SUS.
A gente sonha com uma sociedade mais justa. A gente sonha com uma sociedade melhor. Uma sociedade que vai ficar para os meus filhos, para os meus netos, né? Enfim, uma sociedade que vai ficar para todos nós. Então, a gente não quer uma sociedade que mata, que estupra. A gente não quer uma sociedade da gente ver pessoas morrendo de doenças que já não deveriam existir. A gente quer uma sociedade melhor, a gente quer uma sociedade feliz. Então, a esperança ela tem que ser sempre, né? Todo dia. Aliás, eu disse, estou pensando em fazer uma tatuagem, viu, Solange? Para todo dia que eu acordar, dizendo uma tatuagem escrita, estou feliz hoje. Aí todo dia que eu acordar, eu vejo, estou feliz hoje, entendeu? E vai ser feliz sempre, todos os dias que a gente acordar, lendo a tatuagem, olhando o nascer do sol, o pôr do sol, né? E ter esperança de que a gente pode e deve construir uma sociedade melhor, né? Já se dizia na música, na poesia, né? Um sonho que se sonha só, um sonho só, né, Solange? Mas um sonho que se sonha junto, ele se torna realidade. Então, acho que o convite para a juventude, para vocês que estão na universidade e que vão ser os nossos mentores de comunicação aí no futuro, de repente vão ser secretários, ministros de comunicação e que vão ter oportunidade não só na macropolítica, mas no dia a dia, né? As transformações e a nossa revolução diária acontece no quintal da nossa casa, começa pelo quintal da nossa casa. Então, acho que vocês, a gente convida, eu e Solange aqui que estamos mais coroas na luta, a gente convida todos vocês a estarem com a gente nessa transformação da sociedade, a lutar. E, na verdade, não é esperança, eu acho que tem um verbo de um grande educador, Paulo Freire, e que a gente tem que resgatar, porque ele é o nosso patrono da educação nesse país. E Paulo Freire criou um verbo que é o verbo esperançar. Então, eu convido todos vocês, nossos entrevistadores e todos que estão nos ouvindo, a gente esperançar todo dia e a gente lutar juntos, de mão dadas, sem largar a mão de ninguém, para que a gente tenha uma sociedade mais justa nesse país. Sim, com certeza. A Solange, muito obrigado, Arthur. Foi muito elucidante terem todos vocês aqui e aguardo vocês na próxima para continuar a luta. Vamos para a próxima. Estamos dentro, né, Solange? Vamos nessa. Com certeza. Tchau, gente. Convidar com a gente.